Aleluia! Boa noite, mulheres de Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Quantas estão felizes com o Senhor? Diga glória a Deus. Levanta a tua mão direita comigo aos céus e diga assim comigo: Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça que está sendo derramada sobre a minha vida nessa noite. Esteja comigo, não me deixa sozinha. Esteja comigo do início até o final desta conferência. A ti, diga com fé, diga: a ti seja dado toda a honra, toda a glória. A ti, Jesus. Você pode aplaudir bem forte o nome do Senhor se você crê. Mais forte, porque é para Ele, e Ele merece toda a honra, toda a glória e toda a adoração, amém? Queridas, que alegria, que honra estar com vocês nessa noite, nessa conferência. O meu coração, ele se alegra porque eu tenho certeza que o Senhor já preparou tudo. Assim que eu entrei nesse lugar, eu já comecei ali sentir a presença de Deus. Eu já cheguei ali na parte do teatro. E eu disse até para a irmã Dani, não foi irmã Dani, eu estou com vontade de chorar porque eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Diz, como eu ainda vou pregar, eu fiquei me segurando aqui, irmão, para não borrar a maquiagem. Que até emborrou um pouquinho, a gente vai consertando. Mas o que importa é estar na presença de Deus, amém? Olha para a mulher que está perto de você e diga assim: o Senhor ainda tem mais para você. Amém? Você crê nisso? Desde já eu quero agradecer o convite, né? Eu quero agradecer o carinho. Eu quero honrar a vida do pastor Arri, pastora Andréia, que são bênçãos de Deus na minha vida. É um casal que eu admiro muito, um casal cheio de Deus. E o meu desejo é que o Senhor, ele continue abençoando vocês. Que o Senhor, ele continue derramando graça sobre vocês, sobre o ministério de vocês. E eu creio que esse lugar ainda vai avançar muito para a glória de Deus. Esse lugar vai crescer muito para a glória de Deus. Eu quero agradecer também a irmã Dani por todo o carinho, por todo o acolhimento. E também a toda a equipe de mulheres, todo o ministério de mulheres. Muito obrigado pelo carinho. Que Deus continue abençoando vocês. Irmãs, a Gênesis, ela é uma referência para mim. Para quem não sabe, muito tempo eu congreguei aqui nesta casa. Essa foi a minha casa, onde eu passei a parte da minha adolescência aqui. Aqui foi onde eu me batizei. Aqui foi onde eu conheci Jesus de verdade. Aqui foi onde eu comecei a iniciar o meu ministério no louvor dos adolescentes. E eu lembro que eu era extremamente tímida. Eu ficava aqui no back. Eu lembro da canção, eu cantei Faz Chover. O meu pai está ali atrás e ele disse: minha filha, eu não estava ouvindo a sua voz. Eu acho que eu só estava dublando, de tão tímida que eu era. Mas para a glória de Deus, Deus tem me abençoado e honrado no ministério, amém? Queridas, para que você possa me conhecer mais um pouquinho, eu deixei de congregar aqui, por quê? Porque hoje eu sou casada, o meu esposo, ele é pastor. Hoje assumimos uma obra, Família Global Church, muito chique, né, esse church. E aí, eu tive que sair daqui, irmã. Eu tive que acompanhar ele. Eu tive que estar do lado do meu marido. Quem entende, diga amém. E aí o Senhor, ele começou a me usar no ministério. Quando eu conheci o meu esposo, ele já era pastor bem novinho. Ele começou a assumir a obra. E eu disse: Senhor, que responsabilidade. Tanto varão para o Senhor mandar para mim, o Senhor mandar logo um pastor. Aí o Senhor disse: porque eu não quero te perder, minha filha. E o Senhor, ele começou a cuidar de mim na obra de Deus. Eu sou casada há 7 anos, tenho um filho lindo de 5 anos. E eu estava ali conversando com a pastora Andréia, né?
Uma bênção. A pastora de vocês, gente, é uma bênção, muito acolhedora. Preparou um café, um cappuccino ali para mim. E aí eu estava conversando com ela e eu disse: pastora, o meu marido disse que queria 6 filhos. Diga assim, irmão, misericórdia. Eu disse: Senhor, 6 filhos é muita coisa. É muita responsabilidade. Um só já é difícil, sim ou não? Imagina 6. Eu disse 6 filhos e ele ficava dizendo no altar: nós iremos ter 6 filhos. E eu ficava ali sentada só olhando para a cara dele. E eu ficava pensando: deixa eu vir o primeiro para ver se ele vai querer os 6. Aí o Dieguinho chegou. 5 anos meu filho tem. E ele chegou revirando tudo, trazendo alegria. A minha casa só vive arrumada, cheia de brinquedo pela casa. Aí eu disse: e aí, amor, tu ainda vai querer o teu 6? Ele disse: amor, esse tá ótimo. Aí eu disse: glória a Deus, Deus teve misericórdia de mim. Brincadeira, irmã. Mas filho é bênção do Senhor, filho é herança do Senhor. Amém, queridas? E antes de ministrar a palavra de Deus, eu quero louvar a Deus com você. Mas pode ficar aí sentadinha mesmo no seu lugar. Quando eu estava vindo para cá, eu estava me lembrando de um versículo onde o salmista Davi, ele dizia assim: Deus, uma coisa eu quero muito, e por isso eu buscarei, e por isso eu lutarei, para que eu possa estar todos os dias em tua casa, me sentindo maravilhado. Eu quero trazer isso para a tua vida nessa noite, minha irmã. Não deixe a presença de Deus ela se tornar algo comum na tua vida. Não permita que a presença de Deus ela venha se tornar uma rotina. Sabe por quê? Porque todas as vezes que você entra na presença do Pai, Ele sempre tem algo novo para te entregar. Ah, mas eu já adorei a Jesus ontem. Ah, mas eu já adorei a Jesus no primeiro dia da conferência, no segundo dia. Você vai adorar Jesus hoje também. Porque todas as vezes que nós entramos na presença dEle, Ele tem uma porção dobrada, uma porção de unção sobre as nossas vidas. E Ele está aqui nesta noite. Você poderia estar em qualquer lugar agora. Você poderia estar em casa. Você poderia estar assistindo Netflix agora. Você poderia estar em um restaurante comendo uma pizza de camarão. Poderia estar em qualquer lugar. Mas hoje você escolheu estar no melhor lugar do mundo, que é a presença de Deus, que é a casa de Deus. E é aqui que você é curada, é aqui que você é transformada, é aqui que você é liberta, é na presença do Pai. Oh, Jesus, não existe nada melhor, não existe nada melhor do que estar em tua presença, do que estar em tua presença, do que estar na tua casa, Deus. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas sua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas sua glória me atraiu, sua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que 1000.
você pode erguer as suas mãos aí e declarar assim, ó: atraídos pela tua. Atraídos pela tua presença, não me atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraídos pela tua presença, não me cansarei, não temer, porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, o seu nome é, declare o nome dele, diga: irá. Eu creio em ti, haja o que houver e venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Senhor. Declare comigo assim, ó: e quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, tua glória, Senhor. E quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Será que você pode aplaudir bem forte o nome do Senhor? A Ele seja dado toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Quem está sentindo a presença de Deus aqui? Porque eu estou sentindo a presença dEle desde quando eu pisei o pé nessa igreja. Amém. Queridas, eu creio que o Senhor, Ele vai falar com você, Ele vai ministrar o teu coração. E eu quero desde já elogiar o tema que foi escolhido para essa conferência. Diga assim comigo: improváveis. Quantas mulheres improváveis tem aqui nessa noite? Eu sou uma delas também. Eu lembro que quando o Senhor Ele me chamou para o ministério, eu era extremamente tímida. E eu ficava pensando, eu sempre gostei de cantar, sempre gostei de estar no altar servindo ao Senhor. Eu disse: Senhor, como é que o Senhor vai me usar? Eu sou extremamente tímida. Às vezes as pessoas vinham falar comigo e eu aqui de cabeça baixa. Um dia a irmã veio me dar a paz e fez a paz. Eu disse: bom dia. Eu disse: eita, Senhor, foi a paz. Eu nem olhava, nem prestava atenção no que a pessoa estava falando comigo. E o Senhor, um dia Ele me deu uma palavra. Ele disse assim: filha, eu vou te usar. E eu não estava entendendo como o Senhor iria me usar. Eu vou te usar do jeito que você é.
Eu disse: Senhor, escolhe outra pessoa. Eu disse isso para o Senhor. Tem tanta gente melhor, tem tanta gente que fala melhor que eu, fala bem, inteligente, influente, comunicativo. E o Senhor me disse: olha, filha, eu não estou à procura dessas pessoas, mas eu estou à procura de um coração disposto a me ouvir e a obedecer a minha voz. E eu fiquei com aquilo que o Senhor falou para mim. E eu caminhei sobre a palavra de Deus. E o Senhor me disse: ei, filha, eu não te dei o espírito de temor, eu não te dei o espírito de medo, mas eu te dei o espírito de coragem, de amor, de ousadia. E aonde eu mandar você ir, você vai, porque eu estarei contigo. Olha para a irmã que está perto de você e diga assim: o Senhor é contigo. Não tenha medo, porque o Senhor, Ele é contigo. E eu vim te lembrar nessa noite que Deus, Ele é especialista em levantar improváveis. O padrão de Deus, Ele é diferente do nosso. Ele não erra nas suas escolhas, mas Ele ama levantar, Ele ama escolher aquelas pessoas que ninguém acreditaria, aquelas pessoas que ninguém apostaria. E se Deus te escolheu, minha irmã, é porque Ele conhece o teu coração. Ele conseguiu enxergar aquilo que ninguém enxergou em você. O Senhor, Ele te vê. O Senhor, Ele te enxerga. Amém? Eu tenho certeza que você foi muito ministrada esses dias nessa conferência pelo Senhor. Mas o Senhor vai continuar falando nas nossas vidas hoje. Amém? Eu quero que você abra comigo em Hebreus 11:30. A Bíblia vai falar, vai mostrar muitas pessoas improváveis que pela sua realidade não chegaria a lugar algum. E hoje eu quero falar de uma mulher muito, muito improvável. Raabe, a prostituta. Raabe era uma mulher que tinha tudo para dar errado. Mas Deus, Ele tira essa mulher do muro da vergonha e coloca ela na galeria dos heróis da fé. Como eu amo esse Deus, minha irmã. Ele escolhe alguém improvável, uma pecadora, tira ela do lugar da vergonha e coloca ela em um lugar de honra. Amém? Você encontrou a palavra de Deus? Diz assim, iremos ler o 30 e o 31. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Amém, querida? Feche os seus olhos. Deus, fala conosco, meu Pai, através da Tua palavra. Que nada, Pai, venha interromper, que nada possa impedir, meu Deus, de sermos ouvidos, Senhor, da Tua palavra ser ministrada nessa noite, Pai. Que todo empecilho caia por terra. A Tua palavra, ela é viva e ela é eficaz. E ela penetra, meu Pai, em nossos corações de uma forma surpreendente. Continua falando conosco, Pai. É assim que eu te peço. E desde já eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridas, eu quero iniciar essa mensagem falando sobre a galeria dos heróis da fé. É justamente aqui que essa mulher, ela está inserida. Quem já leu a galeria dos heróis da fé? Quando nós estamos lendo ali, nós podemos enxergar e ver mulheres, pessoas que fizeram história, que marcaram a sua geração e que descobriram o que Deus, Ele pode fazer quando nós vivemos, quando nós andamos e quando nós agimos pela fé. E ali está registrado a fé de cada um, para que também nós pudéssemos ser afetadas
para que também pudéssemos ser encorajadas a caminhar pela fé. Quem está compreendendo essa palavra? E nós vamos passando ali por Hebreus 11 e vemos pessoas incríveis. E de repente aparece um nome estranho. E que nome é esse? Diga comigo: Raabe, a prostituta. E a primeira pergunta que nós fazemos é: o que faz uma prostituta na lista de pessoas importantes? Primeiro, ela não era judia, ela não pertencia ao povo de Deus, ela vem de uma religião pagã. E o pior de tudo, ela era marcada pela sociedade, pela profissão dela. Ela era uma prostituta. E Josué conta melhor a história de Raabe em detalhes. Abra comigo em Josué 2. E eu vou ler um pouquinho da história dela aqui rapidamente, para que você possa compreender na versão NVI. Diz assim: então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhe disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. E eles foram e eles entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia, o rei de Jericó foi avisado: alguns israelitas vieram aqui esta noite para espiar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou essa mensagem a Raabe, dizendo: manda embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eles tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás dele, talvez os alcance. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sobre talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás dele pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhe disse: sei que o Senhor lhe deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês, quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão, com Seom e Og, os dois reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Jurem-me pelo Senhor que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Dei-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs, e de tudo que lhe pertence. Livrem-nos da morte. A nossa vida pela de vocês, os homens lhe garantiram. Se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. E lhe disse: vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Se quando entrarmos na terra você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela pelo qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para a sua casa o seu pai e a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família, quando qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você.
caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Quando partiram, foram para a montanha e ali ficaram 3 dias, até que os perseguidores regressassem. Estes os procuraram ao longo de todo o caminho e não os acharam. Por fim, os 2 homens voltaram, desceram a montanha, atravessaram o rio e chegaram a Josué, filho de Nun, e lhe contaram tudo o que lhe havia acontecido. E disseram a Josué: sem dúvida, o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. Diga assim: ufa. O texto é longo, não é, irmãs? Mas é importante a gente ler e entender um pouco da história dessa mulher. A Bíblia vai dizer, para resumir para vocês, que Moisés, ele havia morrido. E agora ele se torna o líder do povo. Agora ele toma as rédeas da situação. E Deus orienta a Josué a prosseguir com o povo para a terra prometida. Mas antes deles chegarem até a terra prometida, eles precisariam passar por Jericó. E a palavra de Deus nos diz que Raabe, ela morava onde, irmãs? Ela morava onde? Em Jericó. Raabe morava em Jericó, ali no muro de Jericó. Era um lugar estratégico por conta da sua profissão. Raabe, ela tinha acesso aos estrangeiros. Ela sabia quem entrava e quem saía daquela cidade. E a Bíblia vai dizer que Josué manda 2 espias para vigiar a terra e voltar com as informações. E aonde é que esses espias foram parar? Justamente na casa de... Vai, irmã, me ajuda, pelo amor de Deus. Na casa de Raabe. E a Bíblia vai dizer que o rei ficou sabendo de toda a situação e manda chamar Raabe. Ele diz: Raabe, tira esses homens da tua casa. E Raabe, ela inventa ali uma história. Raabe era esperta, viu, irmã? Raabe inventa ali uma história, inventa uma desculpa com aqueles homens, tira aqueles homens, os homens permanecem na sua casa. E foi por conta dessa atitude de fé, desse passo de fé, que Raabe, ela foi parar na galeria dos heróis da fé. Quem está compreendendo, diga amém. Raabe ouviu falar do Deus daquele povo. Raabe, ela toma atitude. Que atitude foi essa? De esconder os espias. Ela não conhecia aqueles homens, mas ela somente ouviu falar. E ela creu, ela acreditou no Deus de Israel, mesmo sem saber o que iria acontecer, mesmo correndo o risco de vida. E depois ela fecha um trato, ela fecha um acordo com eles, pedindo que quando a cidade fosse destruída, a vida dela e a vida da família dela fossem salvas. E quando eu olho para essa história, eu entendo que por causa da fé de Raabe, tudo mudou. Por causa da fé de Raabe, toda a sua vida, toda a sua história foi transformada. E qual a primeira lição que nós aprendemos aqui? Coloca para mim, por favor. Primeiro o passo de fé e depois o trato. Depois a gente fecha o trato. Eu queria que você falasse para a irmã que está perto de você. Tem irmão que não gosta de falar. Eu já sei disso. Tem irmão que faz, não sei o que, não sei o que. Fala para o irmão, ele fala, não sei o que. Mas muda essa cara, irmão, em nome de Jesus. Nós estamos na casa do Senhor. Amém? Diga assim para ela: primeiro passo de fé. Depois a gente fecha o trato. Primeiro a fé, depois o trato. E muitas vezes, querida, nós fazemos ao contrário. Primeiro a gente faz um acordo e depois nós queremos usar a fé. Primeiro nós queremos ver o que Deus vai fazer para depois a gente agir. Aí você diz assim: Deus me abençoa financeiramente, depois eu oferto. Deus manda para mim um marido bonito,
cheiroso, gato sarado. Cadê solteiras aí? Senhor, manda um marido, meu Pai, para mim. E depois eu vou servir na tua casa direitinho. Deus, faça o que eu quero e depois eu faço o que o Senhor quer. E o Senhor está mandando te dizer, mulher, Deus quer ver se você confia nele sem antes ver o que ele pode te dar. Primeiro passo de fé. E depois a gente fecha o trato. Porque a escolha da fé, ela tem que preceder o trato. A escolha da fé, ela vem antes do trato. Hebreus 11:1 diz assim, ó: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que a gente não vê. A gente crê. Você não está vendo, mas você está crendo. Quem lembra de Noé aqui? Noé, ele acordava todos os dias para construir uma arca. Sem o coitado ver um pingo de água. O que é isso, irmão? Fé. É esse tipo de fé que o Senhor, ele espera de mim e de você. Hebreus 11:6 diz assim, ó: que sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode ser bonita, você pode ser crente, você pode ser influente, combinou, não foi? Você pode ser elegante, você pode amar o próximo, você pode ter muita unção, mas se você não tiver fé, é impossível agradar a Deus. Olha para a irmã que está perto de você mais uma vez. Diga, irmã, está na hora de usar a tua fé. É muito fácil, irmãs, a gente ter fé quando as coisas estão bem. Quando você tem dinheiro na conta, quando você tem comida na mesa. É muito fácil ter fé dessa forma. Difícil é ter fé em meio ao caos. Aquela mulher, ela teve fé em meio àquela dificuldade. Difícil é ter fé no meio da luta, no meio da dificuldade. Mas é nesse momento que o Senhor, ele quer ver aonde é que os teus olhos estão postos. Onde é que os teus olhos, eles estão fixos. E os seus olhos precisam estar no Senhor. Precisamos exercitar a nossa fé todos os dias. E exercitar a fé dá trabalho, sim ou não, irmãs? Dá trabalho, porque você sai do natural, você sai do comum e você entra no sobrenatural. Quando eu estava fazendo essa mensagem, eu estava lembrando de uma história do tio do meu esposo. Ele morava no interior e ele não tinha muita condição financeira. E o sonho dele, irmãs, era comprar um celular. Parece algo simples para nós hoje, mas ele tinha um sonho de comprar um celular com toques polifônicos. Quem lembra desse celular? Na época era o auge ter esse celular. E ele queria ter aquele celular Sony Ericsson. Quem lembra desse? Quem lembra desse aparelho? Era muito chique, era como se fosse o iPhone de hoje, né? E ele passava pela loja profetizando: um dia eu vou ter um desse. Um dia eu vou ter um desse. Um dia eu vou ter um desse. E as pessoas que estavam do lado dele ficavam rindo. Porque diante da realidade, da condição dele, era o que? Era impossível ele ter um celular daquele. E um dia ele foi para um almoço de família e ele comprou, gente, uma capa. Quem lembra daquelas capas que pendura aqui? O meu pai até hoje usava umas capas dessas. Eu disse: pai, essa capa não está legal. Não, vamos renovar, né? Ele disse: não, minha filha, porque eu gosto, subo na moto e penduro aqui. Aí, tudo certo, né? Ele gosta, quem gosta, amém. E ele comprou uma capa daquela, uma capa preta, e ele pendurou. Viu, Natan? Ele pendurou aqui do lado. E meu esposo, super feliz, disse: tio, o senhor comprou um celular. E ele disse: não, meu filho, é só a capa. Porque eu estou me preparando ainda, porque o celular, ele vai chegar. Eu não tenho celular, mas eu já comprei a capa. Aleluia, quem está entendendo, começa a glorificar. Pode aplaudir o nome dele. O que é isso? É fé. É você crer sem você ver.
Você não precisa ver para crer. E aí, irmã, passados dias, passados anos, ele comprou o celular dele para a glória de Deus. E ele realizou o sonho dele através da fé. Esses dias eu estava conversando com a irmã na minha igreja. E ela estava passando por um problema de saúde muito grande. O filho dela estava passando. E aí o médico deu um resultado para ele, um diagnóstico difícil. E eu disse: Senhor, eu vou conversar com essa irmã. E eu já esperava que ela estivesse triste e abalada. Eu disse: minha irmã, eu entendo. Comecei a conversar com ela. E ela disse: olha, Caíse, eu já estou crendo que o meu filho, ele vai ser curado. E a prova que eu estou crendo é que eu já comecei a preparar as coisas do culto de ação de graças. O que é isso, minha irmã? É fé. Olha para a mulher que está perto de você e diga: está na hora de usar a tua fé. Enquanto muitos olhavam para ele, não tem jeito. Mas o Senhor, a última palavra vem do Senhor. Não vem do médico, mas vem do Senhor. Quando o Senhor, Ele quer fazer, Ele faz. Então, minha irmã, continue crendo. Mesmo você não vendo acontecer agora, mas lá na frente o Senhor, Ele vai honrar a tua fé. Isso serve para nossas vidas hoje. Nós precisamos nos preparar. Faça que nem o tio do meu esposo: compra a capa, começa a se preparar, porque o milagre você vai receber lá na frente. Amém? Você não vê o milagre acontecer, mas você crê. Como é que eu vou saber que se eu usar a minha fé vai dar certo, Caíse? Você não vê. Porque se você vê, não é fé. Não é fé se você vê. Não é fé se você está vendo. Ah, mas eu só vou se Deus me mostrar. Então você nunca vai. Quantas pessoas que estão desanimadas, frustradas, porque antes da fé, elas querem ver, elas querem entender o caminho. E eu quero dizer algo para vocês. Você não vai entender porque a fé, ela começa onde a razão termina. A fé começa onde a razão termina. E a Bíblia vai dizer que Raabe, ela não viu o mar vermelho se abrir. Ela não viu o rio Jordão se dividir. Raabe não viu nada, mas ela ouviu falar. E ouvir falar foi o suficiente para ela crer. E o Senhor está me usando nessa noite, minha irmã, para te dizer: começa a dar passos de fé. Crê que eu sou contigo. Crê que eu sou o teu Deus. Crê, começa a crer que eu sou o teu Pai. E não existe nada impossível para o Senhor. Amém. E a Bíblia vai dizer que ela teve fé e ela fez um trato. E que trato foi esse, Caís? Olha comigo em Josué 2:13, que diz assim: de que pouparão a vida de meu pai, minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs, e de todos os que lhe pertencem, de que nos livrarão da morte. Queridas, eu confesso que esse trato, ele me chamou muita atenção. Por quê? Porque Raabe, ela pediu para salvar quem? A sua família. Ela poderia ter pedido ouro, porque eles tinham ouro no Egito. Ela poderia ter pedido terra, porque ela sabia, ela tinha noção de que eles iriam conquistar a terra. Ela poderia ter pedido para salvar só ela, para evitar menos trabalho. Mas ela disse, de todas as coisas que ela poderia pedir em troca, ela disse: se eu tiver que pedir algo, a única coisa é: eu quero que a minha família seja salva. E eu entendo o quanto Raabe, ela amava a sua família, e o quanto que ela foi usada por Deus para salvar a sua família. E qual a segunda lição que nós aprendemos aqui? É que Deus, Ele nos usa independente do nosso passado. Deus não olhou para Raabe e disse: olha, Raabe, eu não vou te usar não. Você tem muita bagagem, você já aprontou muita coisa, Raabe. Mas Ele olhou para aquela mulher, independente do passado que ela tinha.
independente do passado que ela carregava. Olha mais uma vez para a mulher que está perto de você, a mais bonita que está perto de você. Diga assim: Deus vai te usar, independente do teu passado, independente do passado que você carrega, Ele vai te usar. Deus usou Raabe, uma improvável, uma prostituta, uma mulher marcada pela sociedade com missões importantes. E que missões foram essas? Salvar os espias, salvar a sua vida, salvar a sua casa e salvar a sua família. E eu acho incrível como Deus usou Raabe para esconder os espias. A Bíblia vai dizer que Josué, ele estava prestes a conquistar algo grandioso, uma terra que Deus já havia garantido. E no meio dessa conquista ele usa justamente uma mulher improvável, uma prostituta. E mais do que isso, os espias confiaram nela. Os espias confiaram as suas vidas nela. E a pergunta que eu faço para você hoje é: quem confiaria em uma prostituta? Quem confiaria, irmãs? Seja sincera. Quem daria crédito para uma prostituta diante de uma missão tão importante? Mas Deus, Ele confiou em você. Deus, Ele confiou em mim. Não porque você é uma meretriz, não, mas porque você é cheio de erros e de falhas. Mas mesmo assim, o Senhor, Ele confiou em você. Raabe representa eu e você. Deus confiou em você, mulher. Deus poderia ter confiado em qualquer pessoa daquela cidade, sim ou não? Poderia ter usado qualquer pessoa, alguém com uma boa reputação, alguém de boa família, alguém de boa índole, algum religioso da época. Mas ele olhou para Raabe e ele confiou nela, independente do passado que ela carregava. E eu quero te dizer nessa noite que Deus, Ele te vê. Deus, Ele te enxerga, independente do passado que você carrega. Ainda assim, Ele decide te usar. Alguém um dia olhou para mim e nunca imaginou que Deus me usaria como está usando hoje. Alguém um dia olhou para você e nunca imaginaria que você iria ser usada por Deus. Alguém olhou para aquela mulher e não imaginaria que Deus iria usar Raabe para missões importantes. Mas Deus, Ele conhece o teu coração melhor do que ninguém. Ele te conhece por dentro, Ele te conhece por fora. E Ele sabe quem você é. Amém? Deus está olhando para você nessa noite dizendo: é você que eu vou usar também para ser instrumento de salvação dentro da tua casa e da tua família. Deus vai usar você para salvar a sua família, independente do seu passado. Independente do passado que você carrega. Aqui no versículo 2:18, aqui nesse versículo, olhe comigo, Raabe, ela pede salvação da sua família e dos espias. E os espias dão um sinal para ela. E que sinal é esse? Ele diz assim, ó: quando entrarmos nessa terra, amarre esse cordão vermelho na janela, por onde você nos ajudou a fugir. E junte dentro de casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. O que foi que os espias disseram para Raabe? Amarre o fio vermelho, o cordão vermelho na janela. O cordão vermelho, ele representa o sangue do cordeiro. Eu digo: e traga a sua família para dentro. Traga a tua família para dentro de casa. E vocês conhecem a história. Eles deram 7 voltas. Eles tocaram as trombetas. E você conhece a música. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó.
Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Enquanto tudo desmoronava, a casa de Raabe estava de pé. A casa de Raabe estava de pé. Pode aplaudir bem forte o Senhor. Aleluia. Eu imagino ela pensando: meu Deus, está caindo tudo, a destruição está passando. Mas a casa dela estava de pé. A casa dela não iria ser derrubada. E eu quero profetizar isso para você nessa noite. Independente de qual seja o passado que você carrega, se você e a sua família se agarrar neste cordão, aleluia, do fio vermelho que representa o sangue do Cordeiro, a destruição pode passar, o vendaval pode passar, mas a sua casa vai estar de pé. Melhor do que ninguém conhece o teu passado. Alguém pode olhar para o teu passado e julgar as coisas que você fez. Talvez você me pergunte: Caíse, mas será que Deus ainda pode me usar, mesmo diante de tantas coisas erradas que eu já fiz na minha vida? Deixa eu te dizer algo, querida. Eu não conheço o teu passado, mas eu sei de uma coisa: que não há nada mais poderoso do que o sangue de Jesus. Não há nada mais poderoso do que o sangue de Jesus. Romanos 8:1 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O sangue de Jesus, ele é poderoso para te curar. O sangue de Jesus é poderoso para te salvar e para te libertar. O sangue de Jesus. Mas, Caíse, se Deus quer me usar para salvar a minha família, o que é que eu preciso fazer? Você precisa ter certeza que o cordão está lá. Quem está entendendo essa palavra? Você precisa ter certeza que o cordão está lá. Os homens disseram assim: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, a não ser que, quando entrarmos na terra, você amarre este cordão vermelho na janela por onde nos fez descer, e reúna em casa sua mãe, seu pai, seus irmãos e toda a sua família. Amarrar significa firmar. Amarrar significa prender, estabelecer. Entre a promessa e a volta dos espias, tiveram ali alguns dias em que Raabe, ela precisava ter certeza que o cordão estava lá. Eu posso imaginar Raabe andando pela casa e dizendo, olhando na janela: está aqui, o cordão está aqui. E ela saía: está aqui, o cordão, ele está aqui. Ei, minha irmã, você precisa ter certeza que o cordão está lá. Você precisa ter essa certeza. Mas, Caís, como é que eu faço? Como é que eu vou manter esse cordão pendurado diante da destruição, diante das dificuldades, diante de quando tudo parecer desmoronar? É orando, minha irmã, é clamando, é declarando: marido, há poder no sangue de Jesus. Meu filho, há poder no sangue de Jesus. O vendaval pode passar, mas a nossa casa e a nossa família está de pé. Ah, pastora, mas o meu filho, ele não quer ouvir sobre o sangue de Jesus. Não tem problema não, minha irmã, declara assim mesmo. Ah, mas o meu filho não gosta de ouvir os louvores que eu coloco em casa da Cassiane. Coloca assim mesmo. Ah, pastora, mas o meu marido ainda não se converteu. Ele não quer saber de igreja. Quando eu falo de igreja, ele corta o assunto. Ei, o cordão está lá. Ah, mas o meu marido... Ei, o cordão está lá. Porque se o cordão estiver lá, minha irmã, o sangue de Jesus vai estar sobre a tua casa, sobre você, sobre a tua família, sobre os seus. E Deus escolheu você para atar esse cordão. A tua família, ela não vai se perder, porque ela está coberta pelo sangue de Jesus. Diga assim comigo: a minha família está coberta
pelo sangue de Jesus. Nós precisamos manter esse cordão. Meu filho de 5 anos, ele estava na TV assistindo e de repente passa uma cena inadequada. E eu me aproximo dele e eu desligo a TV. E eu disse: meu filho, aqui na nossa casa a gente escolhe o que a gente vai assistir. Porque a nossa casa, ela está selada, ela está marcada pelo sangue de Jesus. E é assim que nós iremos segurando o cordão, que nós iremos vigiar, que nós iremos checar. É assim que eu vou mantendo o cordão. Olha para a mulher que está perto de você mais uma vez, diga assim: o cordão está lá. A Bíblia vai dizer que ela amarrou o cordão. Não deixa esse cordão cair, minha irmã. Não permita que esse cordão caia. Esse cordão, ele precisa estar firme. É firmeza. Porque se o cordão não estiver lá, as promessas de Deus não vão se cumprir na tua vida. Se os espias voltarem e o cordão não estiver lá, sabe o que vai acontecer? Todo mundo vai morrer. Quem está entendendo? Tem irmã que está entendendo aí. Se Jesus voltar e o cordão não estiver lá, vai todo mundo perecer. E o Senhor me trouxe aqui para te dizer: está na hora de atar esse cordão. Deixa ele firme. É indo para a faculdade, vai para a faculdade, mas o cordão está lá. Vai para a academia, fica gata sarada, mas o cordão está lá. Vai para o trabalho, o cordão está lá. O cordão precisa estar firme. Ele tem que estar lá. A tua casa está protegida pelo Senhor. A tua casa está protegida pelo sangue de Jesus. Você pode aplaudir bem forte o nome dele. Atos 16:31 diz assim: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e a sua casa. Independente do que você fez, Deus pode salvar a sua casa. E a terceira coisa que nós aprendemos com essa palavra é: o seu passado não define o seu futuro. A Bíblia vai dizer que as muralhas caíram, Raabe e sua família foram salvas, e agora ela vai para Israel, ela se torna uma mulher do povo de Deus. Olha que maravilha. Ela conhece um homem chamado Salmo, que é filho de nação, que é príncipe da tribo de Judá, gente importante, gente influente. E agora Raabe, a prostituta, se casa com esse homem importante. Olha para a mulher que está perto de você, acorda ela e diga assim: é assim que Deus faz. E como é que eu sei que Raabe, ela se casa com esse homem? Abra comigo aí rapidamente Mateus capítulo 1. Nós vamos para a genealogia. Lê aqui rapidamente essa parte que ninguém gosta de ler da Bíblia, viu, irmãs? Capítulo 1. Vamos pelo 2 aqui, ó. Abraão gerou Isaac, a Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou Judá e seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Perez e Zerá. E Perez gerou Esrom, e Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmon. E Salmon gerou de Raabe a Boaz. Aqui, ó. E Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé. Vamos para o 16. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Caís, você está me dizendo que uma prostituta, ela é salva por Deus, ela entra em uma família influente, ela se torna uma mulher importante, uma princesa, ela se torna tataravó. Depois você vai verificar quantos tatara tem. Tataravó de Davi. Ela está na galeria, ela entra na galeria dos heróis da fé e pertence à linhagem de Jesus. Sim, minha irmã, sabe por quê? Porque na lista de Deus, aleluia, na lista de Deus existem pessoas imperfeitas.
Na lista de Deus existe pessoas improváveis, pessoas que não são merecedoras. E eu vim te lembrar que isso nessa noite tem um lugar na lista de Deus para você. Tem um lugar na lista de Deus para você. Independente do que você fez, independente do que você é, tem um lugar nessa lista preparado para você. Eu já estou terminando. Eu não sei o que você fez e quanto tempo você fez, mas de uma coisa eu sei: que o teu passado, ele não define o teu futuro. Começa a olhar para um futuro de esperança que o Senhor preparou para você. Deus escolhe pessoas improváveis, minha irmã. Pessoas insignificantes. Pessoas que não são merecedoras e coloca ela no lugar de honra. E o seu nome, ele pode sim estar na lista de Deus. Caíse, mas você não conhece o que eu fiz, não tem problema. Você não conhece a minha história, não tem problema. Você não sabe o que eu passei, não tem problema. Deus é poderoso para nos limpar e nos entregar uma vida nova e nos colocar em um lugar de honra. Está na Bíblia, minha irmã. Raabe estava onde? Raabe estava no muro da vergonha e ela foi para a galeria dos heróis da fé. Quem lembra de Neemias? Neemias não era nada, não tinha nada. Um simples copeiro que determinou em alguns dias ele conseguiu reconstruir os muros. Quem lembra de Ruth? Ruth entra na linhagem de Jesus. Uma viúva amargurada, ela já tinha um destino de tristeza, de dor. E ela começa a catar espigas no campo e do nada ela se torna a dona do campo. O que é isso, minha irmã? É o Senhor. Davi não foi convidado para a festa, mas ele se tornou o maior rei de Israel. Isso é uma prova, minha irmã, que Deus, ele escolhe pessoas improváveis e coloca essas pessoas em um lugar de honra. E eu quero que você entenda isso nessa noite. Tem um lugar na lista de Deus para você. Tem um lugar. Ah, mas será que eu sou tão importante para estar nessa lista? Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não importa, minha irmã. Quando o sangue de Jesus entra, nós damos lugar ao renovo, à transformação na nossa vida. Todas as vezes que nós lemos a Bíblia, está lá escrito assim, ó: Raabe, a prostituta. Sabe por quê? Porque Deus, ele quer te lembrar que não importa quão bagunçada a sua vida foi, ou o título que te deram, mas se você escolher a Ele, Ele pode mudar e reverter a tua história. Ele pode mudar e reverter o quadro dessa situação. Aqui na terra você pode lembrar, pode ser lembrada pelo que você fez ou por quem você foi. Não tem problema, mas terão que te respeitar aonde Deus, ele vai te colocar. Assim como ele fez com Raabe. Prostituta Raabe, mas vão ter que ver ela na galeria dos heróis da fé. Ah, é a divorciada, é a rejeitada, é a abandonada, é a adúltera. Ei, quando o sangue de Jesus entra, tudo é mudado, tudo é transformado pelo sangue de Jesus. Não importa o nome que te deram, não importa os rótulos que a sociedade colocou sobre você, mas o Senhor, ele te chama de amada. O Senhor, ele te chama de redimida. O Senhor, ele te chama de escolhida. Você pode aplaudir bem forte o nome dele. Porque o teu passado, ele não define o seu futuro. E eu quero que você fique de pé nessa hora. Eu já quero concluir essa mensagem dizendo que a graça do Senhor, ela nos alcançou. Raabe representa eu e você, mas fomos alcançadas pela graça do Senhor. Raabe não chegou na genealogia de Jesus, ela não entrou na galeria dos heróis da fé porque ela era perfeita, mas foi uma mulher que
se dispôs a ouvir a voz de Deus e a dar um passo de fé, um passo de coragem na vida dela. E hoje é o último dia, querida, de conferência. E eu quero te encorajar hoje a dar um passo de fé, a dar um passo de coragem, a dar um passo de ousadia e entender que Deus, Ele pode te usar, independente do passado que você carrega, independente de qualquer coisa que tem te impedido. Deus, Ele vai te usar para salvar a tua casa, para salvar a tua família, para salvar os teus. Deus, Ele vai te usar de forma grandiosa. Amém? Eu quero que, assim como iniciou esse segundo momento, a gente possa concluir. Segura na mão da mulher que está perto de você. Faz um círculo com ela rapidinho, que nós iremos orar. Você vai orar pela vida dela e apresentar a vida dela diante do Senhor. Você vai declarar. Você vai declarar o novo de Deus sobre ela, o amor de Deus sobre ela, o favor de Deus sobre ela. Aleluia. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra quem nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, o Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Começa a orar sobre ela agora, minha irmã. Começa a declarar o novo de Deus sobre ela. Oh, o Senhor, Ele vai te tirar da vergonha. Ele está virando esse quadro na tua vida. Talvez você entrou aqui carregando um cenário de dor, um cenário de tristeza, um cenário de rejeição. Oh, minha irmã, o Senhor, Ele está virando esse quadro hoje. O Senhor está mudando esse quadro hoje. Yeah. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava, mas nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava, mas nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Oh, Jesus, eu sei que o Senhor está nesse lugar. Eu sei que o Senhor está nesse lugar. Toca agora, meu Pai. Toca em cada vida neste momento. Toca em cada mulher, Pai. Abençoa cada um
tomamos posse daquilo que o Senhor já fez. O Senhor já fez. E daquilo que o Senhor, Ele irá fazer nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Olhe para cá. Não tem nada melhor do que você ser uma mulher transformada. Deus pode operar muitos milagres na tua vida. Ele pode te curar dessa enfermidade. Ele pode abrir uma porta de emprego. Ele pode te abençoar. Mas o maior milagre é aquela transformação que vem de dentro para fora. Amém? Levante as suas mãos e diga: Senhor Jesus, muito obrigado por esse momento, pela tua presença na minha vida. E que essa presença eu possa levar para minha casa. Em nome de Jesus. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Mais forte, porque é para Ele. Amém, queridas. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Que Deus continue abençoando grandemente. Desde já eu quero agradecer mais uma vez o convite da pastora Andréia, irmã Dani. E eu amei estar aqui. Eu espero voltar mais vezes, viu, pastora? E que Deus continue abençoando vocês. E para encerrar, eu quero que você dê um abraço nessa mulher que está perto de você. Mas antes, dê uma palavra para ela, que você ouviu durante toda a conferência. Um abraço nela. Em nome de Jesus. Deus abençoe você.